Então acompanhe comigo a leitura, diz assim o texto bíblico de Romanos capítulo 4, versos 18 em diante. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito. Assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim, também isso lhe foi atribuído para a justiça. E as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nossa mente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Mais uma palavra de oração? Deus Santo, é verdade, Pai, que ao ler esse texto nós somos levados à convicção e à certeza do que Jesus fez. E queremos te pedir que o Senhor nos ajude a prestarmos atenção e que nosso coração possa ser por tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Então, queridos, só fazendo uma breve recapitulação aqui, no capítulo 3, mais especificamente, o apóstolo Paulo demonstrou que toda a humanidade se encontra em estado de inimizade com Deus. E esse estado de inimizade, ele faz com que os seres humanos estejam distantes da glória de Deus, porque trocamos a glória de Deus por outras coisas. Esse basicamente é o que Paulo foi tratando no capítulo 3. E isso nada mais é do que nós chamamos de pecado. Trocar a glória de Deus pela glória de outras coisas. E nesse estado que a humanidade está, que Paulo diz, que ele explicou, ele demonstrou que a humanidade precisa de um resgate, de um salvador, aquilo que nós chamamos de salvação. E isso não está relacionado com alguma raça ou etnia, abrangem a todos. Então, a ideia da salvação, ela não tem distinção por raça, etnia, não importa se você é judeu ou brasileiro, não importa se você é branco ou negro, todos, sem distinção. E muitas vezes pode ser que você pense, mas eu faço parte de determinada família, tenho determinado status social, também não faz diferença. Não faz diferença. Paulo disse aqui, até o capítulo 13, mais especificamente, que todos estão numa enrascada, nessa situação. E é importante lembrar que Paulo não termina a sua carta no capítulo 13, ainda bem, porque senão toda a humanidade estaria perdida. E nós vemos que no desenrolar disso, Paulo vai ensinar que Deus não só não deixou a humanidade nesse estado de inimizade, como ele providenciou um meio para que a humanidade fosse resgatada. E esse meio é enviando o seu Filho, Jesus. E esse meio que Jesus providenciou, ele é por meio da fé, da confiança no Filho de Deus que veio ao mundo. E agora no capítulo 4 de Romanos, você vai ver que Paulo ele vai discorrer sobre vários temas pertinentes ao povo judeu. Por quê? Porque poderia ainda ser que a igreja de Roma, que Paulo escreve aqui, que existia uma mistura entre gentios e judeus, poderia ser que os judeus ainda estivessem olhando para toda essa circunstância e dizendo assim, mas nós somos o povo escolhido, nós somos o povo da promessa, nós somos judeus, então nós estamos dentro, nós somos salvos por sermos judeus. E Paulo vai explicar que não é isso. Esse é um erro muito comum também nos nossos dias, não é verdade? Não existem muitos que pensam nos nossos dias que podem alcançar a salvação por si mesmo. Então, Paulo faz isso, queridos, apontando um exemplo de fé muito forte para o povo judeu, que era o pai Abraão. E ele faz questão de demonstrar como Abraão foi declarado justo diante de Deus. Não foi por causa das suas obras, mas por causa da fé. E o mesmo ocorre desde Abraão para gentios, para judeus, para todas as etnias, não muda.
E é importante aqui recapitular isso, por quê? Porque sempre foi esse método que Deus salvou pessoas, no passado, no presente e no futuro, por meio da fé. E Paulo utiliza esse exemplo de Abraão para demonstrar como é a verdadeira fé, a fé bíblica. Vocês devem lembrar que eu já fiz essa analogia, quando eu falar em fé verdadeira, eu estou querendo dizer a fé bíblica. Certo? Por quê? Porque nós vamos ver que nesses versículos aqui, nós encontramos características relacionadas à verdadeira fé. E biblicamente falando, qual é a verdadeira fé? Aquela que está em Jesus. Simples assim. Simples que até uma criança pode entender e tão profunda que mostra aonde o Deus que criou os céus e a terra foi para nos salvar, mandando seu Filho. Então, nesse texto aqui, eu quero, mais especificamente aqui nos versos 17 a 25, falar a respeito de mais 3 características da fé bíblica. Em primeiro lugar, a fé bíblica, ela demonstra a paciência da fé. A paciência da fé. Precisamos aprender a esperar. Versos 18 e 19, diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade no ventre de Sara. Percebe onde o texto está nos levando, né? Uma outra versão, a NVT, ela vai falar até de uma maneira mais fácil ainda, ou mais profunda para entender, que seria, em outras palavras, dizer assim: mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria pai de muitas nações. Quando não havia razão nenhuma, ou melhor, pela razão, o que Abraão deveria esperar era exatamente o contrário. Percebe? E essa promessa aqui, na qual o apóstolo Paulo fala, ela está em Gênesis 15:5. Pois você pode ir lá. Por que eu falo que você pode ir lá? Porque Paulo aqui cita apenas um trechinho. E lendo aqui João Calvino a respeito disso, ele destaca a harmonia da Bíblia, ele diz assim: olha, Paulo deixou só esse trechinho para que você seja levado pela curiosidade a conhecer mais a Bíblia. Então você parte desse trechinho do que Paulo fala aqui da promessa de Gênesis 15:5 e você vai lá para conhecer o contexto inteiro. E isso é real. Muitas vezes nós nos contentamos com o trechinho e não vamos para conhecer mais. De qualquer forma, essa promessa diz respeito a Abraão vir ser pai de muitas nações. Diz lá assim nesse texto de Gênesis 15:5: tua descendência será como as estrelas do céu e como a areia do mar. Já parou para pensar nessa figura de linguagem? Estrelas do céu, quando você olha um céu estrelado, tem pouco ou tem bastante? Quando você olha para a areia do mar, você acha que tem pouco ou tem bastante? Então, quando você vê isso, fica claro que Abraão precisava ter paciência. O quanto a verdadeira fé tem essa característica, esperar em Deus. E talvez a pergunta que você faça é por que Abraão tinha que esperar em Deus? E você encontra a resposta nos versos 18 e 19, que diz a respeito da situação dele. Diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir ser a pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito. Você pula para o verso 19, ele diz assim: e sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade no ventre de Sara. Então pensa na situação aqui. Deus havia falado a Abraão mais de 25 anos, quase 30 anos. E na medida que o tempo ia passando, ele ia envelhecendo. Isso acontece com nós, né? E você pensa que ele esperar para ser pai, conforme os anos vão passando, a sua energia, a sua vitalidade vai baixando, e não só a dele, a também de Sara. E quanto mais o tempo passa, mais difícil fica, a ponto de se tornar quase impossível aos olhos humanos. Não pense que, quando nós lemos esse texto, não existe espaço para dúvidas. O próprio Abraão, lá nos capítulos 17 e 18, você vai perceber que ele questiona como que isso seria possível. Ele diz assim: olha, Senhor,
minha idade está avançada. Como é que isso é possível? Mas o que Paulo quer destacar aqui não é esse aspecto. É o aspecto que Abraão aprendeu a ter paciência, sabe por quê? Porque ele parou de confiar no que ele poderia fazer. E começou a depositar a certeza no que Deus poderia fazer. E é isso que Paulo está falando quando ele diz que Abraão levou em conta seu corpo e também o de Sara. E o que quer dizer isso? Eles estavam reconhecendo que aos olhos humanos, a vitalidade já estava quase desaparecida. Aos olhos humanos, você perceberia que isso é impossível. E o texto nos leva a entender que mesmo sabendo da própria característica, olhando para si, vendo a idade chegando, passando, o texto diz que ele fez o quê? Não se enfraqueceu na fé. E a expressão não se enfraquecer na fé não quer dizer que ele não teve medo. Provavelmente ele teve. Mas quer dizer que Abraão não hesitou nem vacilou em confiar naquele que havia prometido. E esse é o ponto. Quanta dificuldade nós temos em confiar naquele que promete nos tempos de incerteza. A nossa vida é uma vida muitas vezes feita de incertezas. Você está esperando tanto tempo algo que você perde a esperança. Tantas vezes nós passamos por isso, né? O tempo vai passando, nós oramos, coisas que nós pedimos não acontecem. Muitas vezes nós vamos perdendo a esperança. Por quê? Porque a nossa perspectiva é muito humana. A gente só está olhando para aquilo que os nossos olhos podem ver. E Abraão, se você pensar aqui, do ponto de vista humano, certamente ele teria desistido. Sabe por quê? Porque a esperança no contexto cultural dos nossos dias é um otimismo positivo. Já parou para pensar? Que é o quê? É a esperança de que algo pode acontecer. Precisamos ser otimistas. E eu não estou criticando o otimismo. Ser otimista é bom. Mas o problema é que quando o otimismo está baseado em algo que é uma circunstância, você não tem certeza de que vai acontecer. Porém, o texto nos diz que não é isso que Abraão esperava. Abraão não estava com otimismo positivo, porque Abraão estava ligado à fé naquele que prometeu. Percebeu a diferença? Abraão não estava olhando as circunstâncias e depositando a sua esperança naquilo que o seu corpo poderia por sua vitalidade. Mas ele estava fazendo o quê? Lembrando daquele que é poderoso para cumprir o que prometeu. Ele estava lembrando o caráter único e verdadeiro de quem a fé de Abraão estava depositada. Por causa disso, Abraão não levou em conta a sua idade. Por causa disso, Abraão não pegou as circunstâncias e o fez desistir. Porque essa esperança não estava nem nele, nem em Sara, mas estava em Deus. Então a verdadeira fé, irmãos, ela vai além do que os olhos estão vendo. Mas ela tem a paciência naquele que prometeu. E nós precisamos aprender a ter paciência. Todos nós, duvido que alguém aqui não tenha passado por desânimo, medo, tristeza. E o ponto aqui é exatamente igual a Abraão. Quando nós passamos por esses momentos, essas circunstâncias, nós precisamos conhecer aquele que nos salvou. Precisamos ter paciência que se a vida não caminha como nós gostaríamos, e se nós estamos ligados a Cristo, mesmo que a vida não ande como nós achávamos que deveria andar, ela não está desgovernada. Por quê? Porque Deus continua no controle. Isso é difícil de ser colocado em prática em momentos de dificuldade, não é verdade? Só que é isso que nós precisamos cada vez mais esperar. Estar em Cristo, ter a vida eterna, é incomparavelmente melhor do que o melhor tesouro dessa terra. E o alerta aqui, que fica a nós todos, é: não guie a sua vida por aquilo que você enxerga com seus olhos físicos.
mas por meio daquilo que você aprende pela verdadeira fé. Olha que coisa curiosa. Da mesma forma que Abraão, talvez você pense na pessoa de Abraão, você diga assim, mas essa promessa de Abraão que ele esperou é algo específico para Abraão. Lembre-se que Deus nos prometeu imortalidade, vida eterna. Mas nesse momento nós ainda somos mortais. Parou para pensar? Se isso não é uma promessa que precisa ter a paciência que aconteça por meio da fé? Nós ainda morremos, mas Deus prometeu vida eterna. Então, nesse sentido, é exatamente igual a Abraão. Por isso, nós precisamos cada vez mais nos apegar com firmeza à esperança que confessamos. Porque aquele que prometeu é fiel e poderoso. Hebreus capítulo 10, verso 23 fala disso. Então, em primeiro lugar, as características da fé bíblica fala a respeito da paciência da fé. Precisamos aprender a esperar. Em segundo lugar, a certeza da fé. Precisamos aprender a confiar. Olha os versos 20 e 21 aí. Diz assim o texto: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Precisamos aprender a confiar. Mesmo contra toda circunstância, Abraão não teve dúvidas da confiabilidade de Deus, de quem Deus era. Mesmo com a circunstância da sua própria vida, nunca foi ponto de dúvida para Abraão quem Deus era. E o texto nos ensina exatamente uma consequência lógica de se fortalecer na fé. Ele diz assim: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. No entanto, se você parar para ver meramente de uma forma humana, é o contrário que acontece, não é o contrário? Quando as coisas que você espera não acontecem, você fica fortalecido ou você fica desanimado? É normal que seja desânimo. Você cada vez fica mais convicto de que vai acontecer ou mais desanimado que não vai acontecer? Esse é o ponto. O ponto de Paulo aqui é demonstrar que Abraão não depositava a sua confiança em circunstâncias, mas em Deus. E isso faz uma diferença muito grande. E parece que Paulo está complementando o verso anterior, que ele falou a respeito de se enfraquecer na fé. Agora ele diz que ao invés de se enfraquecer na fé, foi o contrário que Abraão fez, ele se fortaleceu. E aí você pensa que como isso pode ser, possível uma pessoa passar por um momento tão duro e difícil na vida e se fortalecer na fé? E eu acredito, irmãos, que o ponto aqui de Paulo ao enfatizar isso é: Abraão diariamente lembrava da promessa. Abraão diariamente recordava aquilo que Deus tinha prometido e recordava a sua própria memória quem Deus era. É dessa forma que ele foi cada vez mais se alimentando, se fortalecendo. Abraão certamente poderia ter vacilado, desanimado, o que é esperado por pessoas com um otimismo confiante. O otimismo confiante, ele começa a desmoronar quando as coisas não acontecem. Então, Abraão poderia até mesmo ter diminuído a sua convicção no meio do caminho, não é verdade? No entanto, Paulo atribui a fé de Abraão, a fé bíblica, a certeza. Você percebe? A confiança, a segurança no objeto da fé. Então, a ideia é: a nossa fé deve ser dirigida à pessoa de Deus, não às circunstâncias. A nossa fé, ela deve ser pautada, aprendida pela palavra de Deus e não por causa das situações humanas. Percebeu aonde está a diferença? E novamente, é importante destacar, queridos, que a fé verdadeira não é a prova de dúvidas. Ela não é uma fé que muitas vezes não sofre. Não é isso.
mas ela está alicerçada na pessoa de Deus. Esse é o ponto. E por isso, por estar firme em quem Deus é e seu caráter, ela não vacila. É neste sentido que ela não vacila. A fé de Abraão não estava colocada nele, mas no Deus que prometeu. E aqui talvez uma ilustração nos ajude a entender um pouco mais isso. Ela já fez muito sentido, essa ilustração, na minha vida, em momentos difíceis, e talvez valha ajudar também. Então pense num oceano, ou num rio, ou num lago, que seja, e você pensa que existem muitas coisas que podem acontecer nesse mar. E aí o vento bate, a água balança, o navio, o barco tende a quê? A entrar em deriva. E se você está nesse barco, possivelmente você teria muito medo, porque o barco seria jogado de um lado para o outro sem nenhuma segurança. Então o que uma pessoa, um tripulante ou o comandante do navio ou do barco faria? Ele joga a âncora para que o barco não fique sendo atirado de um lado para o outro. E a âncora, ela não fica à vista dos olhos dele, mas ele sabe que ela é confiável. Ele jogou a âncora lá e ele descansa porque ele sabe que a âncora está lá, mas ele não vê a âncora. Ele sabe que a âncora será o meio pelo qual esse barco ficará firme no lugar. E a âncora que nós podemos lembrar nesse mar da aflição que muitas vezes nós temos é Jesus. Hebreus capítulo 6, 19 diz que ele é a âncora da nossa alma. Então, você não enxerga tudo o que acontece, mas você pode confiar em quem Jesus é. É assim que a confiança é alimentada. Agora, não tenha dúvidas que você, como crente, deve crescer e fortalecer sua fé. Então, você precisa, para crescer e se fortalecer na fé, você precisa se relacionar mais com aquele que é o autor da fé. Então, quanto menos você se alimentar de Deus, e para se alimentar de Deus é conhecer Ele por meio da sua palavra, quanto menos você conhecer, menos você vai confiar. E se você menos confiar, mais fraco você ficará. É um processo racional lógico. O contrário também é verdade. Você é capaz de se fortalecer na fé conhecendo mais de Deus e das suas promessas. Você precisa gastar mais tempo com leitura e oração para crescer em fortalecimento de fé. Você precisa ler bons livros. Você precisa procurar passar mais tempo com pessoas que amam verdadeiramente a Deus. E muitas vezes acontece que nós não nos esforçamos muito nessa disciplina, não é verdade? Se der tempo, um versículo bíblico, se der tempo, vou na igreja. Qualquer coisa tira o meu tempo da igreja. Qualquer coisa tira o meu tempo da leitura. E aí você espera crescer em relacionamento com Deus? Não vai acontecer. Não vai acontecer. E nós percebemos aqui duas coisas aqui no texto, nesses versículos, a respeito da certeza da fé. Da certeza da fé. E o primeiro aqui você vai encontrar no verso 20, que ele diz assim: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus. Então percebe que a confiança em Deus glorifica a Deus? Em outras palavras, você poderia entender assim: quando eu confio em Deus, Deus é mais honrado. Quando a minha confiança em Deus, apesar das circunstâncias, acontece, Deus é mais glorificado ainda. E olha que interessante isso. A ideia é assim: quanto mais você depender de Deus, mais Deus lhe ajuda e mais você glorifica a Deus. Acho que é exatamente isso que o salmista no Salmo 50, verso 15, tinha na mente quando ele falou: clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Então, você conta com o auxílio de Deus, confia que Ele vai lhe auxiliar, lhe ajudar, e você glorifica a Deus por meio dessa dependência da ajuda de Deus.
E o segundo fato, que diz respeito à confiança da verdadeira fé, é o verso 21, que diz ali: estando plenamente convicto. Leu ali, verso 21? Ele diz assim: estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Então, Paulo vai nos levar aqui a entender que você não apenas sabe a informação a respeito de algo. Então, Abraão recebeu a promessa de que ele seria o pai de muitas nações. Ele recebeu essa promessa. Então, ele descobriu uma informação. Mas não apenas saber algo, mas de fato ser convicto naquilo. A ponto de você sair de onde você está e ir para um lugar que você nem conhecia. Se você ler a história de Abraão, é isso que acontece. Ele sai da casa dele e vai para um outro lugar que ele nem conhecia. A verdadeira convicção, aqui que Paulo nos ensina no texto, ela passa pelo conhecimento, ela começa no conhecimento no intelecto, a informação, mas ela passa por isso e se torna tão real e profundo na sua vida que você é capaz de morrer por ela. Isso é plena convicção. Essa é a convicção que os apóstolos tiveram ao entregar sua vida por Jesus. E essa é a convicção que nós temos que ter vivendo para Cristo. E você percebe como a verdadeira fé tem confiança em Deus? Então seria mais ou menos o cronograma aqui, a sequência de Paulo ela reconhece que ele é fiel e poderoso. Então só aqui, você já se distancia de todos os seres humanos. Porque em Deus não há perigo de mentira. Em Deus não há perigo dele falar uma coisa e não cumprir. Isso é fidelidade. Isso é saber que aquilo que ele falou, ele irá cumprir. Mas se ele não tiver algo importante para cumprir aquilo que ele falou, a gente não pode confiar. Porém, o texto diz que Abraão sabia que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Então Deus tem poder. Deus tem poder para nos escutar e Deus tem poder para agir. E a partir disso, de entender isso, que Deus é fiel e poderoso, você começa a entender o caráter de Deus. E a mente tem que ser levada a um estágio de transformação, a ponto de nossa mente ter convicção tão grande nisso, que não fica preguiçosa, não fica ociosa. Eu acredito em Jesus. Ela não para por aí. Ela vai em todas as áreas da sua vida. Ela alcança a sua família. Ela alcança a maneira como você se relaciona no trabalho. Ela alcança aquilo que você chama de lazer. Ela alcança aquilo que você sente prazer. Então o que eu estou dizendo essa confiança em quem Deus é e seu caráter, ela alcança a mente e ela vai para o coração. Então nós somos convocados a confiar em Deus de uma maneira ativa, vivendo uma vida que o glorifique. Como o apóstolo Paulo disse, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo aqui nesse corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa é a mente transformada, Gálatas 2:20. As características da verdadeira fé, vimos aqui, em primeiro lugar, a paciência da fé, versos 18 e 19. Precisamos aprender a esperar. Depois vimos a certeza da fé. Precisamos aprender a confiar, 20 e 21. E em terceiro lugar, as características da fé é o tesouro da fé. Precisamos aprender a nos deleitar, versos 22 a 25. Diz assim o texto bíblico. Assim também isso foi atribuído para a justiça. E as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Então você percebe que Paulo, ele passa aqui nesse trecho final do capítulo 4, falando a respeito da característica que Abraão teve de ser paciente e esperar,
Depois ele fala a respeito da característica de certeza, de confiança de Abraão. E agora ele fala a respeito do tesouro, da recompensa dessa fé. E aqui é importante você entender que a recompensa não está vinculada a um esforço pessoal nosso, mas ao benefício adquirido por meio de outro. E aqui é o ponto principal. E essa informação não apenas é importante você saber, só por saber. E nem é importante você valorizar só porque ela é importante. Mas o que eu quero lhe levar a ver aqui nesses versículos é um deleite, um prazer. Algo que quando você pensa a respeito de Jesus e da sua majestade, da sua beleza, o meu desejo é que o Espírito Santo lhe leve a contemplá-lo, a enxergar Jesus não apenas como um mestre, mas o Deus homem que encarnou para que você pudesse ser salvo. E Paulo termina falando a respeito desse tesouro, da recompensa. E o fundamento do tesouro, da recompensa, está claro, olhe lá no verso 25. Aonde repousa a certeza dessa recompensa, desse tesouro. Diz assim o verso 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Percebeu? Esse é o fundamento da fé. Esse é onde é o versículo onde a fé descansa. Por quê? Porque ela está relacionada com Jesus morrendo em favor de pecadores, mas ele não continuou morto. Ele ressuscitou para que nós pudéssemos ser justificados. É o que Paulo vem falando até agora. Vocês são justificados diante de Deus por meio da fé. E a garantia de que isso é real é porque Jesus veio à terra, morreu por pecadores e ressuscitou para garantir a ressurreição nossa também. Esse é o fundamento do tesouro. O mesmo poder envolvido aqui no texto, ele diz assim, no verso 24, a parte B. A nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus, nosso Senhor. Você percebe que o mesmo poder envolvido na ressurreição de Jesus é o poder pelo qual Deus salva pessoas mortas em seus delitos e transgressões. O mesmo poder que Jesus foi ressuscitado é o poder que Deus ressuscita corações mortos. É o mesmo poder pelo qual Deus traz à fé pessoas em Jesus. E é importante nós pensarmos a respeito disso, e talvez uma ilustração ajude, porque é mais ou menos esse contexto que o apóstolo Paulo fala em Romanos, a respeito de um tesouro que você recebe que não é seu. Sabe quando acontece isso? Numa herança. Quando você vê uma herança, ela é deixada para alguém por meio de um testamento. E quando acontece isso? Quando a pessoa morre, o seu herdeiro adquire os seus benefícios. É assim que as pessoas herdam a herança. E aqui nós aprendemos que a verdadeira fé em Cristo, você recebe um tesouro que não é seu por direito, mas por causa da fé. Percebeu? E Paulo, eu acho importante destacar que Paulo, ele usa o termo, ele diz assim no verso 23, e as palavras lhe foi atribuído. Você percebe que Paulo escreve isso? Paulo poderia ter usado outra palavra, mas ele diz atribuído. Sabe por quê? Porque se não ficou claro até aqui, para deixar gravado que atribuir algo é dar a alguém algo que não é seu. Você atribui. É o mérito de outro. Entenderam? É isso que acontece. É o relacionamento aqui de Abraão com Deus, que ele confiou na promessa, e porque confiou que Deus prometeu e cumpriria, lhe foi atribuído justiça. Porém, note que o texto Paulo não faz questão de parar em Abraão. Talvez aqui você lendo, você poderia dizer, mas eu não sou como Abraão, uma pessoa tão especial. Abraão foi um homem de muitas virtudes. Abraão foi um homem exemplar. É verdade, mas não está baseado nisso. Está baseado na confiança que Abraão teve. E aí ele diz assim no verso 24 aqui, a parte B.
Ou melhor, 23 facilita melhor. Ele diz, as palavras lhe foram atribuídas, foram escritas não somente por causa dele. Dele quem? Abraão. Verso 24, mas também por nossa causa. Ou seja, o que foi escrito, e aqui já fica uma boa advertência, nós somos um povo que vamos pelo que está escrito, não pelo nosso sentimento, não pelo nosso desejo. E o que foi escrito, não foi escrito só para Abraão no passado, foi escrito para você e eu no presente e continuará escrito no futuro. O método pelo qual Abraão foi justificado foi por meio do quê? Da fé. E não existe outro meio, continua sendo por meio da fé em Cristo. Foi assim com Abraão, foi assim com Paulo e é assim hoje conosco. Então não existe nada que possa lhe aproximar de Deus que seja a parte de Cristo. Se você não tem o Filho, você não tem o Pai. Se você tem o Filho, você é herdeiro de Deus. É assim que a Bíblia trata. Então, se você até agora, nessas exposições de Paulo aqui aos Romanos, não entendeu, deixa eu explicar aqui o quadro geral. Você precisa entender que é um pecador. Um inimigo de Deus por natureza. Condenado diante de Deus por sua justiça. E ao entender isso, você começa a compreender que você precisa de outro. E uma vez que você entendeu que precisa de outro, você precisa encontrar na pessoa certa, porque não é qualquer outro, é apenas um. Somente um é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando você compreende isso, você deve correr para Jesus. Igual o verso 25 diz, Jesus veio morrer no lugar de pecadores. E entender esse ponto, meus irmãos, faz toda a diferença. Jesus não veio à terra para passear, ele veio com uma finalidade. E quando cremos que Jesus veio à terra com uma finalidade, que é salvar o seu povo dos seus pecados, não para por aí. Você precisa lembrar que a morte não o deteve, que ele venceu a morte. E porque Jesus venceu a morte, ele nos deu a garantia de que nós também venceremos um dia. E é isso que é importante, por quê? Porque no dia a dia, a nossa esperança ela tende a se desgastar. No dia a dia, as nossas emoções tendem a nos chacoalhar. Mas Jesus não depende da nossa emoção, ou Jesus não depende do nosso esforço. Graças a Ele por isso. E a declaração aqui, que diz do verso 25, é que Jesus foi entregue para morrer por causa de nossas transgressões. E que Ele ressuscitou para cumprir a promessa do que Ele havia vindo fazer. E isso é fundamental. É essa verdade que você precisa ter plena convicção. Essa é a verdade que você precisa estar convicto. Qual é a razão da sua fé? Jesus Cristo morreu no meu lugar e ressuscitou para a minha salvação. Essa é a convicção. Se você até hoje não entendeu que Jesus troca de lugar com você, por quê? Para que Deus punisse o pecado. Mas que dessa forma Deus punisse o pecado e pudesse lhe reconciliar com Ele. Olha que troca esquisita. Jesus recebe o que é nosso, condenação e culpa. E nos dá o que é dele, justiça e santidade. Que troca bem feita, né? Por quê? Porque nós não teríamos condições de fazer isso. E um verdadeiro tesouro, meus irmãos, ele só pode ser desfrutado, deleitado, quando você pensa no seu valor. Quer ver? Deixa eu me dar um exemplo. Você gosta de futebol? A maioria dos homens gosta, né? Qual é seu prazer em torcer pelo seu time? Você se deleita nele. Quanto você se deleita quando seu time joga? Ou o esporte que você gosta, você não sente prazer e deleite? Sente. Ou talvez você esteja mais ligado com a fama, ser famoso, conhecido. O quanto você se deleita em ter seguidores.
O quanto você sente prazer em ser mais conhecido pelas pessoas e cada vez ter uma imagem mais influente. Ou talvez ainda você se deleite na riqueza. É possível. E a ponto de, como nós nos deleitamos muitas vezes na riqueza e nem percebemos, o quanto esforço e dedicação você tem dado para ficar rico. São deleites. Perceberam que todos nós temos? E aqui certamente cada um de vocês tem o de vocês. Cada um de nós tem os deleites, onde você olha um bolo de chocolate e diz, que deleite comer esse bolo de chocolate. São deleites. Só que esses deleites, eles nos são dados como uma espécie de sombra para você se deleitar no autor do deleite e não no deleite em si. Quando você se contenta com bênçãos materiais e não com Jesus, você está se deleitando no lugar errado. Então a pergunta que chegaríamos aqui é, e Cristo? O que Ele é para você? O quanto você medita, pensa a respeito de Jesus, quem Ele é? Ou você apenas lembra de Jesus no final da oração, em nome de Jesus? Enquanto você não gastar tempo pensando no tesouro que você tem por meio de Cristo, que é Ele mesmo o tesouro. A salvação, a justificação, a santificação são todas dádivas preciosíssimas, mas elas nunca são o fim em si mesmo. Elas sempre deveriam ser o objeto, ser o instrumento para nos levar a Cristo. Idolatria, irmãos, em termos bem gerais, é dar a algo ou alguém o louvor que somente Deus merece. E as idolatrias que existem não são imagens apenas. A imagem talvez seja a mais escandalosa, mas muitas vezes idolatram e nem percebem várias coisas que são colocadas no lugar de Deus. E assim como o tesouro está relacionado com o seu deleite, o quanto você valoriza esse tesouro, mais você se deleita, a salvação também só terá valor quando você entender quem é o Salvador. Paulo, você percebe aqui que Paulo fala no final do verso 24, ele diz assim, parte B ali, nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor. Essa característica que Paulo usa é um termo que não é muito apreciado nos nossos dias. As pessoas querem um Jesus que ama, mas que não manda, que não é soberano. Então eu amo Jesus, mas eu desobedeço aquilo que Ele ordena na sua palavra. É assim. Eu amo Jesus sim, mas quando eu tiver que negociar alguma coisinha a respeito de relacionamentos amorosos, quando eu tiver que negociar alguma coisinha a respeito da minha vida pessoal sendo meio não totalmente confiável, dando minhas falcatruazinhas. Está entendendo? Jesus é Senhor de tudo. Ou as pessoas querem um Jesus que salva, mas que não reina. Eu quero esse Jesus como meu Salvador, sim, mas eu não quero Ele como meu Rei. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus não é Salvador, onde Ele também não é Senhor. Ou melhor, se você diz que crê em Cristo, mas Ele não é seu Senhor, então você nunca creu no Cristo da Bíblia. E você está se iludindo. E é verdade, irmãos. Mais uma vez repetindo, nós recebemos muitas bênçãos. De vez em quando eu paro para pensar, eu olho e eu digo, Senhor, que sou eu para o Senhor ser tão bondoso assim? Perdão dos pecados, salvação, justificação, bênçãos temporais, saúde. Mas, Senhor, não me tira o foco de Jesus. Que todas essas coisas me levem ao verdadeiro tesouro, que é Jesus. Por quê? Porque muitas vezes
Jesus pode ser ofuscado por bênçãos temporais. E por causa disso, eu não olho para Jesus, mas olho sempre para as mãos dele, só o que ele pode me dar. E esse é um perigo muito grande. Eu acabo não conseguindo, se eu fico olhando apenas para as mãos, aquilo que ele pode me dar, não consigo ver sua beleza, sua majestade. E quando eu consigo entender que é Jesus o maior tesouro, não importa se eu passear por pastos verdejantes ou na sombra da morte, eu tenho o meu maior tesouro. Entenderam? Essa é a realidade de Jesus. E a pergunta que eu quero deixar aqui para nós finalizarmos é: Jesus tem sido seu tesouro? Seu maior deleite? Se sim, mostre esse tesouro aos outros. Mostre e diga: aqui está minha pérola de precioso valor. Se não, não perca mais nenhum dia. A verdadeira fé aprende a ter paciência. Em segundo lugar, a verdadeira fé aprende a ter confiança. E em terceiro lugar, a verdadeira fé se deleita no tesouro que é Jesus. Vamos orar? Pai bendito, obrigado, Deus. Obrigado por nos ajudar com esse texto do apóstolo Paulo. E nos ajuda, porque de fato nós precisamos orar como os apóstolos. Nos ajuda nessa falta de fé. Nos ajuda a sabermos esperar. Nos ensina a confiar. E Pai, mais importante do que tudo, na verdade as outras coisas estão relacionadas com isso. Ajuda-nos a enxergar a beleza de Cristo como nosso maior tesouro, para que tudo o resto seja insignificante, seja a dor ou a alegria, seja a vida ou a morte. Que em Cristo nós possamos lembrar que temos o que mais precisamos. É o que nós te pedimos. Amém, queridos.